Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa segunda aula aqui desse módulo em que estamos tratando sobre o artigo, um termo tão importante aí dentro do Novo Testamento. Na última aula falamos inclusive que o artigo é a palavra, na verdade, mais utilizada do grego do Novo Testamento. Então, disparado aí, é uma palavra que aparece aí milhares, dezenas de milhares de vezes, e por isso mesmo é importante que a gente entenda como é o seu funcionamento, que a gente perceba aí sobre o seu conceito, ok? Então, falamos exatamente sobre essas questões e agora nós vamos tratar dentro da nossa aula ainda sobre essa questão mais introdutória. Pegando o texto que nós tratamos na última aula, na aula 1, έγραψα χειμήν, o texto lá de 1 Coríntios, certo? Então, έγραψα χειμήν εν τε επιστολέ. Perceba que έγραψα, que é eu escrevi, χειμήν para vós, en, que é em, te, a, e epistolê, epístola ou carta, certo? Então, lembrando aqui, como a gente já colocou, somando essas duas expressões, em mais a, certo? Justamente porque a ideia é que Paulo falou para esses irmãos, escreveu para esses irmãos na epístola, em que esse te aqui, esse a, nos indica que há uma familiaridade daqueles irmãos, de tal forma que quando Paulo fala a epístola, eles já sabem do que Paulo está falando. Enfim, o artigo foi originalmente derivado do pronome demonstrativo. Então, no grego, o pronome demonstrativo, ele deu origem ao artigo, certo? Obviamente não é a mesma coisa, mas algumas vezes o artigo vai assumir uma função de pronome demonstrativo. A gente vai tratar sobre esses pontos também, mas só para a gente entender de onde ele veio. A força original do artigo, o artigo ele tinha uma força original que era justamente apontar para algo. Então é exatamente isso que o artigo, no final das contas, ele faz. Ele aponta para algum lugar, ele aponta para uma familiaridade, ele aponta para um referente, para uma coisa que ele quer, a qual ele quer se referir. O artigo tem esse poder, linguisticamente há um termo para isso, que é o termo deítico, que vem da ideia de deixis, que é apontar, certo? Obviamente o deítico linguisticamente se trata de questões como aqui, ali, lá, agora, são apontamentos, E o artigo, embora não seja na sua essência um deítico nesse sentido, como aqui e ali, mas ele tem essa força original que era apontar para algum lugar, certo? Ele apontava, ele ia em direção a alguma coisa. De forma mais ampla, ele manteve a força de chamar a atenção para algo. Então, não tanto apontar exatamente como aqui e ali, que apontam para algum lugar específico, para algum tempo específico, mas o artigo ele chama a atenção. Ele tem um propósito, no grego, de chamar a atenção para alguma coisa. E o fato é que a gente precisa entender a que ele quer exatamente chamar a atenção. Mas que ele vai chamar a atenção, ele vai fazer. O que nós precisamos saber é exatamente como é esse chamar a atenção, como ele vai querer apresentar essa ênfase para que a gente possa entender a relevância disso para o texto. No caso aqui, como a gente já pode ver em 1 Coríntios, eu escrevi para vós na epístola. Então, esse na aqui, ele tanto aponta como ele também chama a atenção. Ele chama a atenção para essa familiaridade. Ele chama a atenção para uma carta que já era conhecida daqueles irmãos. Tanto era conhecida que Paulo não precisou dizer, ele só precisou dizer a carta. Ele poderia ter dito a carta que eu escrevi a vocês há tantos anos e que falava sobre isso e aquilo. Isso
daria para a gente entender que Paulo está lembrando esses irmãos de uma carta. Mas quando ele vai falar dessa carta, ele não precisa fazer toda essa explicação, ele só precisa dizer a carta e pronto, as pessoas vão entender a que carta ele está se referindo, como ele está querendo chamar a atenção a partir desse artigo, tá certo? Muito bem. Então, tendo explicado sobre essa origem, é bom a gente parar um pouco e explicar também o que é a função do artigo. A gente falou sobre a origem do artigo, agora vamos falar sobre a função do artigo, certo? Que função é essa? E é bom começar falando sobre o artigo, sobre aquilo que ele não é. O que o artigo não é, certo? Qual é a função que o artigo não assume? Bom, a função do artigo não, e aqui está em letras garrafais, justamente para que a gente não esqueça disso, não é primariamente tornar algo definido, certo? Então, o artigo primariamente não tem o propósito de tornar algo definido, certo? Algo definido que, de outra forma, ele seria indefinido. Ou seja, primariamente, o artigo ele não define. O que eu quero dizer com isso? Se eu colocasse lá egrapsa rimen entei epistolei, né? Então eu lá no grego, né, escrevi a vós em carta, certo? Sem o artigo. No grego, no português, quando eu leio assim, eu escrevi a vós em carta, isso fica indefinido, certo? Melhor dizendo, em português, se eu dissesse eu escrevi a vós em uma carta, então nós poderíamos entender que aqui é uma indefinição. Haveria várias cartas, eu estou falando de uma carta, eu estou indefinindo. No caso, quando o grego hoje não temos um artigo, seja ele definido ou indefinido, isso não necessariamente faz daquela palavra uma palavra indefinida. Então, primariamente, o propósito do artigo não é definir, ele também define em alguns casos, mas não é primariamente a sua função. Além disso, a ausência do artigo não vai indicar indefinição. É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. A ausência do artigo não causa indefinição. Não necessariamente, certo? Porque o artigo tem outras funções e há outras formas de mostrar indefinição no grego que não é a ausência de artigo, certo? Então é só um toque, a gente vai tocar nesses pontos outras vezes. Isso tem muito a ver, inclusive, com o texto de João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A tradução do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, ela acaba traduzindo lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. E a argumentação sobre isso é justamente que lá não tem um artigo. A gente vai falar sobre esse texto, a gente vai falar sobre essa argumentação de forma mais específica, então fica tranquilo. Mas eu só quero dizer que isso que a gente está falando aqui, que não haver artigo não significa indefinição, é um ponto importantíssimo para a gente poder entender outros textos do Novo Testamento, inclusive aí essa polêmica, né, que se gera com esse artigo, a falta de artigo lá em 1 João capítulo 1, versículo 1. Desculpa, João capítulo 1, versículo 1, né? Enfim, há pelo menos, e é isso que é importante colocar, 10 formas, certo? Pelo menos 10 formas em que um substantivo em grego pode ser definido sem o uso do artigo. Ou seja, quando nós falamos de artigo no grego, a gente não está falando de artigo definido, certo? Então, vamos colocar aqui claro isso, né, para não confundirmos. Então, artigo, certo, no grego, e no português nós temos o artigo definido e indefinido.
E no grego, o que é que nós temos? Nós temos só artigo. Como assim, professor? É isso. No grego, a gente não tem um artigo indefinido. A gente só tem um artigo. Então, e como é que a gente faz o artigo, aquilo, né, que a gente está falando, ser indefinido? Então, são outros artifícios da língua que eu vou utilizar para que esse artigo seja indefinido. Aliás, desculpe, para que aquela palavra seja indefinida. Mas eu não vou poder utilizar de um artigo grego indefinido para isso, porque não existe um artigo indefinido. Então, o que se quer dizer com isso? O artigo tem umas outras funções, entre elas ele pode definir também, mas no grego, se eu quero definir algo, eu não preciso necessariamente de um artigo. Por exemplo, nomes próprios são definidos sem o uso do artigo. Como assim? Sem o uso do artigo. Por exemplo, Paulos significa Paulo e não um Paulo. Quando eu leio no grego Paulos ou Paulos, quando eu leio no grego isso aqui, sem o artigo, sem Rho, Paulos, somente Paulos, sem o Rho, que é o artigo. Então, quando eu leio dessa forma, eu leio simplesmente Paulo. A tradução é Paulo e não um Paulo, certo? Por quê? Porque o nome próprio, por si só, por definição, já é definido. Porque se eu chamo de Paulo, não necessariamente eu estou dizendo de qualquer Paulo. Na verdade, quando eu digo Paulo, eu estou dizendo que é o Paulo específico sobre o qual eu estou falando. Eu estou definindo a partir do uso dessa palavra, a partir do uso do nome próprio, e eu não precisei de um artigo para isso, certo? É esse o ponto aqui. Ainda assim, algumas vezes, nomes próprios tomam artigos que são utilizados com algum outro propósito. Ou seja, algumas vezes nós vamos ter lá no grego deixa eu me melhorar aqui. Então, Paulos. Algumas vezes a gente vai ter isso no grego, Paulos. Então quer dizer que eu tenho que traduzir Paulos como o Paulo? Não precisa. Por quê? Porque Paulos já é definido. Esse é o ponto. Porque é um nome próprio. O nome próprio já se define por natureza, já é definido por natureza, por essência. Então, por isso mesmo, é importante a gente dizer o que o artigo não é. O artigo grego não é um artigo definido. Lembre-se disso, por favor. O artigo grego não é o artigo definido do português. O artigo grego não é o artigo definido do português. A ausência do artigo no grego não é ausência de artigo, não é um artigo indefinido no português. A ausência de artigo no grego não é um artigo indefinido no português. Lembre-se desses dois pontos, que isso vai lhe ajudar muito sobre o artigo daqui para frente, certo? Lembre disso, então. O artigo grego não é o artigo definido do português. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a ausência de artigo, não ter artigo no grego, não significa um artigo indefinido em português. Indefinição e definição podem ser feitos de formas diferentes a parte de um artigo. Para resumir essa questão aí. Mais alguns pontos aqui sobre o que o artigo não é. O uso do artigo com outras classes gramaticais que não são artigos não é para tornar algo definido, que de outra forma seria indefinido. Não é, certo? Então, quando eu uso o artigo com uma outra classe gramatical, seja qual for, então eu não estou definindo aquilo que não seria definido se não fosse o artigo. Mas para que é que serve então o artigo? O artigo serve para, de alguma forma, substantivar algo que de outra forma não seria considerado um conceito. Então deixa eu colocar isso de uma forma um pouco mais clara para não ficar tão abstrato para a gente, certo? Quando a gente tem aqui, ó, o belo carro está estacionado.
palavra belo, como você já deve saber, ela é um adjetivo. A palavra carro é um substantivo. Substantivo. E aqui nós temos um artigo. Então, artigo, adjetivo, substantivo, carro, enfim, está estacionado. Quando nós temos o adjetivo aqui, belo, ele não está necessariamente ligado ao artigo, certo? Ele está ligado, na verdade, ao substantivo. Então, a palavra belo aqui, ela não quer dizer um conceito. Ela está trazendo uma qualidade, certo? Ela não é um ente, um ser, vamos dizer assim, uma entidade, né? O belo carro, na verdade, é só uma qualificação ao substantivo carro. Então, é só uma qualificação. Esse carro, ele é belo, ele pode ser sujo, ele pode ser moderno, enfim. Então, esses são adjetivos, certo? E esses adjetivos, eles não vão trazer, como numa frase como essa, uma substantivação, ou seja, um conceito. A palavra belo não é um conceito aí dentro dessa oração. O belo carro está estacionado. Porém, quando nós traduzimos, aliás, quando nós temos a palavra o belo é um assunto importantíssimo da estética, então nós temos aqui, o belo. O belo, que é conhecido como um adjetivo, neste caso aqui, ele passou a ser substantivado. Ele tanto é substantivado que a palavra belo é exatamente o sujeito dessa frase. O belo é um assunto importantíssimo da estética. Mas como é que um artigo pode virar um sujeito de uma frase, né? Como é que ele pode ser aquele que pratica a ação ou estado, neste caso aí, né? O belo é um assunto um assunto importantíssimo da estética, ou poderia dizer, o belo gera dificuldades entre os teóricos. O belo é o autor da ação, né? Ele está gerando essa dificuldade, essas polêmicas entre os teóricos da estética, por exemplo. Como é que essa palavra belo, que é um adjetivo, ela passou a ser sujeito nessa frase? Por quê? Exatamente por conta do artigo. O artigo, portanto, ele vai ter essa função de substantivar também, ou seja, de conceitualizar. O artigo, neste caso, ele conceitualizou a palavra belo, que era só um adjetivo e agora passou a ser um substantivo, uma entidade, um ser, certo? Que pode, inclusive, ter estados, pode praticar uma ação. Por quê? Porque ele foi substantivado, ele gerou um conceito, ele foi conceitualizado a partir do artigo. Uma nota importante sobre isso é que não há necessidade de falar do artigo grego como um artigo definido. Porque senão você pode achar, porque o artigo definido grego não, certo? Não podemos chamar o artigo do grego como o artigo definido. Por quê? Porque ele não tem um indefinido. Além disso, a função do artigo não é só definir no grego, certo? Então, exatamente por isso, a gente não pode fazer essa correlação do artigo do grego com o artigo definido do português. Por quê? Porque isso vai gerar na gente um problema em achar que quando não se tem o artigo do grego, então nós temos um artigo indefinido, já que o artigo do grego é o artigo definido, entendeu? Então, esse tipo de correlação, ela não é saudável para o nosso aprendizado. Então, pense no artigo grego como um artigo. O artigo grego, não necessariamente como um artigo definido ou indefinido, mas como um artigo, certo? Por quê? Porque o grego não tem um artigo indefinido correspondente ao artigo indefinido do português. Muito bem. Tendo tocado nesses pontos, vamos pensar logo aqui um pouco sobre o que é, então, esse artigo, certo? O que é? Qual é a função desse artigo, já que ele não é
não é exatamente o artigo definido do português, o que ele é? Então, no fundo, o artigo, ele intrinsecamente, ou seja, em si mesmo, ele tem a habilidade de conceitualizar. O que seria esse conceitualizar? Em outras palavras, ele tem o poder de conferir um status, perceba e quero chamar a sua atenção aqui para um status nominal. Ora, por que um status nominal? Porque ao invés de eu dizer o belo carro está estacionado, eu estou dizendo o belo está sendo cada vez mais discutido entre os teóricos da estética. Então, o que eu estou conferindo? Estou conferindo um status nominal, ou seja, um status de substantivo, ou um status substantival, como você queira achar melhor, enfim, a qualquer expressão a qual ele esteja ligado. Então, o artigo ele vai conferir essa conceitualização, ele vai conferir esse status de substantivo, esse status nominal, a qualquer palavra, qualquer expressão a qual ele esteja relacionado. Por exemplo, eu posso dizer assim, só bom dia, certo? Bom dia. E assim, nós temos uma saudação de alguém. Mas eu posso dizer o seguinte, o bom dia está cada vez mais raro. Vamos melhorar isso aqui, né? Cada vez mais raro. Ora, o que era antes só bom dia, agora foi a ele conferido um poder substantival, certo? Um status de substantivo. Por quê? Porque ele agora se tornou o sujeito relacionado aqui a esse artigo. Foi o artigo que fez isso com ele. Foi o artigo que disse, agora você vai ser um substantivo. O bom dia está cada vez mais raro. O que foi que ele fez aqui? Ele conceitualizou a palavra bom dia. Ele tornou a palavra bom dia um conceito, muito mais do que somente uma interjeição, uma saudação, mas um conceito, que é o bom dia. Com isso nos remete para o dizer um bom dia, a palavra de bom dia, o cuidado de um bom dia, enfim, o bom dia é um status de substantivo que foi dado a essa palavra a partir do artigo, tomando então a sua função mais basilar. Portanto, o artigo pode tornar qualquer parte do discurso em um substantivo, qualquer uma, e portanto em um conceito, certo? Então, independente de qualquer questão, o artigo ele vai tomar qualquer parte do discurso. Eu peguei aqui o bom dia, antes eu tinha falado do adjetivo, né, o belo, mas agora o bom dia, uma saudação, uma expressão comum que não teria necessariamente um poder de conceito, foi a ele conferido esse poder de conceito, foi a essa palavra conferida um status de substantivo, e assim a gente percebe como o artigo faz uma grande diferença realmente nesse entendimento. Por exemplo, a palavra pobre expressa qualidade, certo? Pobre. Você pensa em pobre, isso expressa uma qualidade, é um adjetivo. Mas quando nós adicionamos, né, quando a adição de um artigo torna essa palavra em uma entidade, o pobre, certo? É essa capacidade de conceitualizar que parece ser a força básica do artigo, certo? Então, pobre expressa qualidade, mas a adição de um artigo torna essa palavra em uma entidade, certo? Ao invés de ser somente qualidade, agora passou a ser uma entidade, né? um ser, o pobre, certo? Então, a pobre alma está precisando de cuidados. Isso é um adjetivo, mas quando eu digo o pobre cada vez mais tem sido esquecido pelos políticos, eu estou conceitualizando a palavra pobre. Não é mais simplesmente um adjetivo, mas é o sujeito daquela frase.
o pobre tem sido negligenciado pelas nações mais ricas. Enfim, de qualquer forma, você percebe com isso aqui que nós estamos entendendo que o artigo ele tem o poder de conceitualizar aquilo ao qual ele está ligado, ok? Então, até a próxima aula e que Deus nos abençoe.